Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema lágrimas, orações líquidas. Por toda a Bíblia encontramos a ordem para que o povo de Deus ore continuamente. Quem quiser enfrentar e vencer Satanás, é preciso estar em contínua oração. Jesus orou. A Bíblia diz em Lucas capítulo 3, versículo 21, diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu. Jesus se batizou orando, ainda com as águas escorrendo pelo seu corpo. Jesus orava. Antes de começar o seu ministério, Jesus ficou 40 dias em oração. Antes de grandes milagres na cidade de Genezaré, onde as pessoas lhe traziam os enfermos, Jesus havia antes ido até o monte e passou ali a noite em oração. Antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus se retirou a fim de orar e passou, diz a Bíblia, a noite inteira em oração. Antes de revelar aos seus discípulos que ele iria à cruz, Jesus orou. Antes de ser preso, escarnecido, açoitado, vilipendiado, Jesus foi ao Getsemane e passou ali a noite em oração. Abraão orou e Ló foi salvo. Isaac orou e tornou-se pai de 2 povos. Jacó orou e seu irmão Esaú se reconciliou com ele. Moisés orou e o mar se abriu. Josué orou e o sol e a lua pararam. Samuel orou, raios e trovões afugendaram os filisteus. Elias orou para não chover e não choveu. Elias orou novamente para chover e o céu mandou chuva. Ana orou e Deus lhe deu um filho. Gideão orou e venceu os medianitas. Davi orou e Golias foi derrotado. A igreja de Jerusalém orou e Pedro foi solto da prisão. Paulo e Silas oraram e o cárcere da cidade de Filipe se abriu. Os 120 oraram e foram cheios do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, se eu e você não passarmos pela agonia da oração, nós não cresceremos espiritualmente e não experimentaremos o céu aberto. Escute uma coisa: se o nosso coração não está sendo atraído permanentemente para a presença do Senhor através da oração, nós não o amamos. E todas as nossas atividades e obras serão vãs perante o Senhor. Mas você pode perguntar: mas o que é oração? O que são orações? Orações, meus irmãos, são lágrimas. Lágrimas são orações líquidas. Se tomarmos uma lágrima e enviarmos ao laboratório para examinar a composição da lágrima, o resultado será que a lágrima é água e sal. Mas se essa lágrima veio de um lugar secreto da oração, se essa lágrima veio de uma oração agonizante, intensa, ela é a maior oferenda para Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: por quem sofro as dores de parto, até ser
Cristo formado em vós. O que são dores de parto que Paulo está falando aqui aos Gálatas? São lágrimas profundas, são agonias profundas, são gemidos de orações que não podem ser expressos em palavras, só pode ser expresso em soluços e em lágrimas. E é esse tipo de oração que a igreja precisa. Esse tipo de oração que nos faz crescer espiritualmente e nos leva a conhecer a Deus com profundidade. Lutero disse certa vez: é preciso orar até a alma suar. Foi quando os filhos de Israel gemiam, oravam intensamente até a alma suar, que Deus disse: ouvi os teus gemidos e desci para livrá-los. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Ana gemeu, orou intensamente até a alma suar, e Deus lhe deu um profeta, o seu filho. Neemias derramou lágrimas, orou intensamente, orou em agonia, e seus olhos inchados e avermelhados foram percebidos pelo rei. Deus usou as lágrimas de Neemias para libertar o povo e para reconstruir os muros de Jerusalém que estavam em ruínas. Foram as lágrimas agonizantes de Ezequias que transformou a sua doença mortal em vida. 2 Reis 25, Deus disse a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo 1,4, Paulo diz: desejo muito te ver, Timóteo. Lembro-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Não esqueçamos, meus irmãos, minhas irmãs, são nos momentos de orações agonizantes que Deus rasga os céus. Foi por isso que Salmo 42,3, Davi disse: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Davi não conseguia fazer outra coisa na vida durante o dia e a noite, a não ser derramar-se em lágrimas agonizante de oração a Deus. As lágrimas de oração de Davi eram a única coisa que sua boca provava. Por isso ele disse: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, o meu mantimento de dia e de noite. Precisamos, meus irmãos, a igreja precisa, nesse momento que estamos passando, agonizar-se diante do Senhor. Precisamos entrar em agonia de parto através da oração. Joel 2,17, o profeta fala de uma assembleia solene. Ele diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Meus irmãos, eu não entendo esse versículo de Joel como uma opção para a igreja no presente momento. Eu vejo como uma ordem. Não há mais tempo para o evangelho gaiato. Não há mais tempo para o evangelho festeiro, teatral. Eu digo até, não há mais nem tempo para o evangelho acadêmico. Precisamos cair com o rosto em terra e agonizar diante do Senhor. Deus está convocando a igreja ao local secreto de oração, convocando a igreja ao seu Getsemane. É preciso nós partirmos para a oração agonizante. Orações são lágrimas, lágrimas são orações, orações são lágrimas. Meus amados irmãos, é preciso a igreja orar para enfrentar o inimigo, para vencer todo ataque do diabo. Não se vence a não ser através de orações agonizantes. Por toda a Bíblia, Deus convoca-nos a orarmos com intensidade até
a alma suar. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente, é o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e louvado seja o nome do Deus Altíssimo, para sempre.